Capítulo 3. Prazo e propósito da lei. A lei foi concedida por Deus para que busquemos a graça, e a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. Agostinho de Hipona. Uma vez que o entendimento correto a respeito da graça está atrelado ao entendimento correto da lei, é hora de falar o que era e, é claro, o que não era a lei de Moisés. O conteúdo dessa manifestação divina foi comunicado ao líder e libertador do povo hebreu para servir de guia aos homens por um período específico, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, verso 17. Vimos que antes de Moisés não existia nem vigorava uma lei, embora já houvesse mandamentos específicos a serem observados. A circuncisão, por exemplo. Além disso, em todo o primeiro período da história dos homens, não se contava com uma solução definitiva para a queda e suas consequências. Não quero dizer que não houvesse salvação para as pessoas daquele tempo, porque o próprio Jesus ressaltou: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Mateus 8, 11 e 12. Com tais palavras, Cristo não apenas anunciou a salvação dos gentios e a exclusão de alguns israelitas do reino dos céus, como também garantiu a presença dos patriarcas, que vieram antes da lei e da graça, em uma mesa posta na glória celestial. No capítulo seguinte, veremos em detalhes como se dava essa dinâmica da salvação para o povo daquela época. No entanto, vale clarificar desde já que a ausência de uma lei não implicou a ausência da salvação. Biblicamente, vemos que a lei, cuja chegada marcou o início do segundo período, também não foi capaz de reverter a situação do pecado dos seres humanos. Aliás, nem era para ser, uma vez que este não era seu objetivo. É preciso destacar, contudo, que ela não foi dada sem propósito. Houve um motivo, mas devemos delinear seu mérito. Mesmo não trazendo solução permanente, a lei revelou ainda mais a seriedade do pecado e de seus consequentes danos à humanidade, além de realçar tanto a necessidade quanto a importância da obra de um Salvador, de um Redentor, Cristo, solução divina real e definitiva para a queda do homem. Uma das primeiras coisas a discernir acerca da lei é sua condição temporária, o que é de grande ajuda para se evitarem equívocos doutrinários. Houve um período anterior à lei, como um posterior, quando essa foi substituída pela nova aliança. Vejamos várias definições neotestamentárias que mostram, entre outras coisas, o porquê da descontinuidade. É com temor e cuidado que abordaremos o conceito da caducidade da lei de forma abrangente, tão ampla quanto as Escrituras permitem, com consciência de que a ignorância descamba em desvios doutrinários. Como resultado, há aqueles que, de um lado, querem inutilizar praticamente a totalidade do Antigo Testamento. Também há os que tentam judaizar o cristianismo, preservando a lei em seus velhos moldes, ao mesmo tempo que criam uma aliança híbrida, isso é, uma espécie de mistura entre a antiga aliança e a nova aliança. Nem este, nem aqueles. Prazo de validade. Alguns livros do Novo Testamento tratam da lei e graça de forma minuciosa e holística, em especial as epístolas de Romanos, Gálatas e Hebreus. Contudo, ao longo de todo o texto neotestamentário, há citações do Antigo Testamento e suas devidas aplicações, o que ajuda a entender o peso e a relevância daquilo que passou para a formação do que vigora atualmente, a doutrina cristã da nova aliança. A própria declaração do apóstolo João, citado no início do capítulo, denota que houve substituição de uma era para outra. Lei, depois graça e verdade. O que fica evidente no decorrer do escrito do Novo Testamento é essa característica transitória da lei, que teve seu tempo, embora não mais,
durante o qual foi a preparação para algo superior que estava por vir, sendo substituído por algo melhor. Nesse sentido, o autor de Hebreus destaca a supremacia de Cristo em relação ao primeiro legislador, Moisés. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as casas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciado. Cristo, porém, como filho, é fiel à sua casa. Esta casa somos nós, se guardamos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 3, verso 3 ao 6. Aliás, ao longo de toda a carta dirigida aos crentes hebreus, o escritor prova a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo em relação ao sacerdócio levítico, estabelecido juntamente com a lei. Consideremos uma dessas declarações. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Hebreus 8, versos 6 e 7. A ênfase na imperfeição da lei é a justificativa para sua substituição. Ao usar a expressão "se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito", o escritor se refere a uma deficiência de essência, incorrigível. Qual é essa deficiência? Paulo responde: a justificação do homem diante de Deus dá-se por fé, não pelo cumprimento da lei. O apóstolo direciona o holofote das Escrituras uma vez mais para o caráter temporário da lei por sua ineficiência na obra de justificar o pecador. Veja a afirmação esclarecedora que ele fez ao cristão de Gálatas. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverão. Gálatas 3, do 11 ao 12. Logo depois de fundamentar a importância da fé, coisa que a lei mosaica não fazia, o apóstolo menciona outro aspecto importante. Os gálatas haviam sido afetados pelo ensino equivocado de alguns judeus que não admitiam o fim da lei. Mesmo sendo gentios, estavam sendo convencidos a praticar a circuncisão e a guardar os estatutos antigos. A obstinação daqueles falsos mestres em não renunciar à lei justifica-se por atribuírem a ela caráter irrevogável, em vez de entenderem que fora dada com prazo de validade. Visando a combater tal lógica, Paulo atestou que antes de pensar na lei era necessário entender o período anterior a ela, ou seja, a estação em que Deus começou a pavimentar o caminho da redenção mediante sua aliança com Abraão. O desenvolvimento do raciocínio do apóstolo é elucidativo. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana. Uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz "e aos descendentes" como falando de muitos, porém como falando de um só. E o seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa, porque a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Gálatas 3, verso 15 ao 18. Observemos que Paulo, dando destaque à promessa divina feita a Abraão, salienta que ela tanto aponta para Cristo como também se cumpre nele. O apóstolo, dessa forma, contra-ataca a alegação de que a pregação da fé não poderia anular a lei,
Com base nessa alegação, muitos se recusavam a aceitar um fim para a lei mosaica. Paulo defende que a verdade é justamente o oposto. A lei é que não tem condições de anular a promessa estabelecida antes da existência da própria lei. Esse é um ponto crucial na exposição do apóstolo sobre a graça. A lei de Moisés é apenas um desdobramento temporário da promessa divina feita a Abraão. Não anula a promessa pré-existente, baseada no plano original do Criador, nem foi instituída para concentrar toda a solução em si. Havia imperfeição, o plano não terminou de se cumprir nela. A lei não pode ser considerada maior do que a promessa que, desde Abraão, demanda fé. Juntando as peças, podemos resumir que a estratégia divina de como redimir o homem já estava em curso antes do estabelecimento da lei em si. Continuou em curso por intermédio da lei e teve seu cumprimento na vida, na morte e na ressurreição do Redentor. Início de uma nova era. Desde o início, a justificação sempre foi pela fé. Até mesmo no tempo do vigor da lei, a fé continuou sendo o acesso após a obra do Messias. Na sequência, depois de constituir esse fundamento, o escritor de Gálatas questiona e responde sobre qual era o propósito da lei. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pelas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contraditória à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato precedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Gálatas 3, verso 19 ao 22. O prazo e o propósito da lei são nitidamente especificados no versículo 19. Foi acrescentada por causa das transgressões até que. Primeiro, denota-se que a lei foi adicionada por uma razão, por causa das transgressões. Lembre-se de que o pecado é um problema da natureza, não apenas de comportamento. A lei, sendo um guia voltado ao comportamento, não conseguia resolver o problema em si, mas foi um remédio para tratá-lo. Como se um movimento intermitente estivesse lidando com o pecado da humanidade antes da aparição da solução definitiva. Nesse sentido, é o autor de Hebreus quem aponta para o fato de que o sacrifício executado durante a lei cobriam, mas não removiam os pecados. Nesses sacrifícios ocorrem recordações do pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, verso 3 e 4. Voltando ao versículo 19 de Gálatas, Paulo assegura o caráter temporário da lei e seu cumprimento na pessoa de Cristo com um simples até que. Ela teve propósito e também prazo de validade. Veio para lidar com o pecado, mesmo que de forma imperfeita, e terminou com a chegada do descendente, o justificador, o único capaz de fazer o que ela jamais pode ou poderia fazer por si mesma. Diante da verdade sobre a lei, Paulo lança, de forma esplêndida, o seguinte complemento: mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que no futuro havia de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados aos guardiões. Gálatas 3, verso 23 ao 25. O apóstolo classificou a lei como um guardião ou um tutor, que conduziria o homem a Cristo. Disse que os homens permaneceriam sob sua tutela até um dia futuro em que a fé haveria de ser revelada. Portanto,
Se o propósito para o qual a lei estava guardando os homens cumpriu-se com a chegada da fé, na primeira vinda de Cristo, já não é necessário permanecer subordinado ao guardião. A tutela da lei se encerrou. É necessário abrir parênteses aqui para explicar o que poderia aparentar contradição. Quando Paulo menciona a chegada da fé ao utilizar a expressão antes que viesse a fé, Gálatas 3:23, refere-se a crer em Jesus Cristo como o Salvador aguardado, aquele sobre o qual a promessa feita a Abraão já anunciava. Não quero dizer, contudo, que não havia fé antes de Cristo, porque a frase "o justo viverá pela fé" consta nos escritos do Antigo Testamento. Aquela fé que justificou Abraão e muitos outros justos antes da era cristã refere-se, portanto, a uma promessa futura. A fé da nova aliança, mencionada pelo apóstolo, referia-se ao presente, ou seja, à concretização da promessa. O conceito de aliança abordado na carta dirigida aos Hebreus também é revelador sobre a caducidade da lei. Depois de afirmar que se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra, Hebreus 8:7, o autor expande a explicação ao resgatar promessas do Antigo Testamento. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 8, verso 8, 9 e 13. A nova aliança é distinta da antiga, e a prova é a afirmação, não segundo a aliança que fiz com os seus pais. Além disso, a nova aliança tornou antiquada a primeira. O resultado? O versículo 13 esclarece: aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O caráter temporário da lei é inquestionável no ensino do Novo Testamento. Ainda assim, alguns alegam que o propósito do Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, foi aliviar os gentios da obrigação de guardar a lei, sem contudo mudar as práticas dos judeus. A Epístola aos Hebreus desconstrói por completo tal argumento. Direcionada a um povo que vivera séculos sobre a lei de Moisés, mas que havia recentemente crido em Cristo, a carta atesta categoricamente que essa lei estava fadada a desaparecer. Como ignorar isso? É importante questionar qual era exatamente a aliança anterior. O próprio Senhor fez a referência no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Trata-se da aliança firmada no Sinai com aquela geração de israelitas que deixou o Egito e recebeu a lei. Visitando a história, atente para as palavras de instrução do Altíssimo acerca do pacto. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel à terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você fará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Êxodo 19, verso 1 ao 6. Outra alegoria usada na carta aos crentes hebreus
é a do tabernáculo de Moisés. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Hebreus 9:1. Qual a razão de mencionar esse santuário? O escritor da epístola prossegue com uma explicação sobre a divisão de ambientes, os móveis e utensílios. Hebreus 9, do 2 ao 5. Embora conclua assim: a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Há uma rica mensagem na tipologia do tabernáculo, mas o propósito do escritor não era explicar em detalhes o significado de todas aquelas figuras. Então, qual é o objetivo? Era reconhecer a mensagem principal por trás. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Hebreus 9, verso 8 ao 10. O Espírito Santo que inspirou as Escrituras. 1 Pedro 1:21. Incluindo a lei e seus detalhes, revelou na nova aliança que a mensagem do santuário divino erguido por Moisés era uma parábola, uma ilustração para o tempo presente. Além do mais, todas aquelas ordenanças foram impostas até o tempo da nova ordem, até o tempo oportuno da reforma. Novamente, temos a indicação do prazo de validade da lei. Ela havia sido imposta até o tempo oportuno de reforma, mas não continuaria depois. Que reforma é essa que fez findar o tempo da lei? A reforma de graça e fé, marcas do início da nova aliança. Uma aliança findou, dando lugar ao início de outra. Encerro a apresentação destes argumentos da caducidade da lei, citando duas declarações de Paulo. Na carta aos Efésios, ele reforça que a lei foi abolida por Jesus, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Efésios 2:15. Já aos Romanos, dá ênfase ao caráter antigo da lei, enquanto exalta a liberdade da nova maneira de servir. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Romanos 7:6. A ponto que trataremos acuradamente do significado de o fim da lei é Cristo, em Romanos 10:4. Por ora queremos apenas comprovar sua efemeridade. Esclarecido o caráter temporário, portanto, passaremos a um entendimento aprofundado do propósito pelo qual a lei foi dada. Propósito da lei. Uma das deficiências do ensino moderno a respeito da graça deriva da falta de entendimento sobre o propósito da lei. Sem entender o objetivo pelo qual foi estabelecido um tutor ou guardião para conduzir o homem a Cristo, provavelmente será difícil entender a razão de sua substituição. Indo além, não se saberá bem o porquê de a graça ter sido instituída nessa nova época da humanidade. Já reconhecemos que a lei foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Gálatas 3:19. Quem resolveria de forma plena o problema do pecado seria Cristo, o descendente a quem se refere a promessa. Até que ele viesse, o pecado não removido precisava ser tanto contido quanto coberto. Ao usar o termo contido, que não me refiro à capacidade da lei de parar a força do pecado, mas de definir claramente os limites divinos quanto ao comportamento humano. Com a chegada da lei, não havia mais relativização de certo e errado. Ao mesmo tempo, definiu-se a base de julgamento sobre a qual as pessoas seriam julgadas ao falharem, o que salientou a necessidade de misericórdia e de perdão divino.
Em relação a esse padrão estabelecido como régua para medir a humanidade, citamos o Dr. Russell Shedd, 1929 a 2016, renomado teólogo que abençoou muito a Igreja brasileira por tantos anos, com fundamentos bíblicos claros e precisos. Tudo o que está errado nesse mundo é consequência do desvio da retidão divina. Deus, sendo absoluto na sua justiça, não pode afastar-se do padrão estabelecido pela sua própria natureza. Quando Deus gravou a sua imagem de forma indelével no coração do homem, todos passaram a ser responsáveis diante dele. Hebreus 9:27. Tornou-se inevitável o senso de responsabilidade diante de alguém superior. A justiça gravada na consciência do homem faz com que todos sejam responsáveis perante Deus e explica a capacidade universal de reconhecer a designação que há entre justiça e injustiça. Por isso, o ideal de justiça se revela entre os homens como um ponto de honra do mais respeitado. A própria capacidade universal de distinguir o certo do errado veio do Criador. Deus também exige justiça dos homens. Se ele não levou em conta os tempos da ignorância, Atos 17:30, antes da manifestação da graça salvadora a todos os homens, Tito 2:11, agora ordena a todos que se arrependam. Seu governo sobre o universo reflete esta realidade. Deus não é apenas justo em si, mas também não admite a permanência do mal moral sem punição na sua criação. Todo ser criado à sua imagem é responsável. Daí a conhecida declaração de Paulo: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos 1:18. Não existe um foco sequer de iniquidade provocada pela maldade dos homens contra a qual Deus não direcione a sua ira. Na hora do julgamento final, todo ser humano terá de admitir suas falhas e transgressões diante deste padrão, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Deus e de sua lei. Romanos 2:9. Ou seja, a afirmação paulina de que a lei foi acrescentada por causa da transgressão diz respeito à definição do padrão de retidão divina, não ao aperfeiçoamento do homem pecador por natureza. Aliás, as declarações neotestamentárias sobre a incapacidade da lei de aperfeiçoar o ser humano são recorrentes. Observemos algumas delas apresentadas em Hebreus. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Portanto, por um lado, se rogava a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus 7, verso 11, 18 e 19. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora este, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Hebreus 9, verso 9 e 10. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Hebreus 10, 1. Se por um lado as Escrituras reconhecem que a primeira aliança foi revogada porque era fraca e inútil, Hebreus 7, 18, por outro também fornece o motivo de sua anulação, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, Hebreus 7, 19. Se a causa da abrogação é justamente a inaptidão de produzir aperfeiçoamento, surge a pergunta:
por qual outro motivo a graça se manifestaria como substituta da lei, exceto para finalmente possibilitar à humanidade tal aperfeiçoamento? Apesar de ser um assunto para outro momento, esse fundamento precisa ser estabelecido desde já. O aperfeiçoamento pela graça que seria disponibilizado no futuro nada mais é que a chave da obediência, missão impossível aos que vivem sobre o regime da antiga aliança. A lei veio para desenhar a régua divina, mostrar a existência de um prumo. Com isso, é de suma importância reconhecer que ela acabou ressaltando a força do pecado e da natureza corrompida do homem em vez de trazer solução aos maus comportamentos. Paulo mencionou as paixões pecaminosas despertadas pela lei, Romanos 7,5, e pontuou o resultado da lei para o homem. Que dirão então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobicei. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim um tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Romanos 7, versos 7 ao 11. É nesse sentido que a lei serviu de tutor ou guardião para levar até Cristo. Gálatas 3:24. Porque a obediência plena a Deus está além da capacidade daquela natureza corrompida. A lei veio para levar-nos a admitir a nossa falência, a nossa servidão ao pecado. É por isso que, com a chegada do Evangelho, descobrimos que, antes de a fé dar acesso à graça, Romanos 5:2, ela deve ser precedida por arrependimento. A lei preparou essa base de reconhecimento da natureza pecaminosa. Jesus, em seu tempo terreno, pregou o arrependimento. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas obras. Marcos 1,15. A epístola também indica que ter fé em Deus vem depois do arrependimento. Hebreus 6:1. Essa sequência de arrependimento e fé foi considerada parte dos ensinos elementares a respeito de Cristo. Não há outra forma de aproximarmos-nos de Cristo, o descendente prometido, a não ser pelo reconhecimento de que somos desobedientes à lei divina, ou seja, pecadores. Lamentavelmente, a pregação moderna tem excluído a proclamação do arrependimento e pulado direto para o chamado à fé. Algo não permaneceria sem consequência. Percebemos que muitos cristãos parecem acreditar que o problema da humanidade seja qualquer outra coisa menos o pecado. O evangelho, que foca apenas a remoção da condenação e da culpa pelo pecado cometido, mas não apresenta o poder transformador da graça que viabiliza ao homem viver em obediência, nunca levará ninguém ao lugar esperado por Deus. É necessário parar de brincar de cristianismo. É tempo de entender e proclamar com fidelidade o que, de fato, é a mensagem bíblica. Enquanto as Escrituras pregam sobre o cerne do problema humano, alguns sermões, contraditoriamente, ignoram a causa e amenizam as consequências, o efeito colateral. Simplificando, se comparássemos o verdadeiro problema a uma árvore, o que estamos fazendo é atacar as folhas ou os frutos e não a raiz. Voltando à inabilidade da lei em aperfeiçoar os homens à essência da obra da graça, vale lembrar aqui outra importante declaração de Paulo aos cristãos de Roma. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3 ao 4. A lei não era o problema.
Fico admirado quando vemos pregadores falando mal da lei, como se ela tivesse sido o distúrbio, o defeito da humanidade. A palavra de Deus aponta que a lei estava enferma pela carne. A palavra grega utilizada no manuscrito original e traduzida para enfermo é astênio, que de acordo com o dicionário Vini significa literalmente estar fraco, enfraquecido. Também destaca que é formada de a, elemento de negação, e xeno, força. Strong, por sua vez, apresenta um sentido mais abrangente, com variações aplicadas. Ser fraco, débil, estar sem força, sem energia, estar carente de recursos, indigente, pobre, está debilitado, doente. O que tornou a lei tão fraca, doente e inoperante? A carne. Que fique claro, o problema não era a lei. Por isso, o apóstolo dos gentios declarou que, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. Apenas revelou e realçou o verdadeiro transtorno, a natureza pecaminosa do homem. Aquilo que costumeiramente denominamos como natureza adâmica. Romanos 5,12. Nesse sentido, também encontramos a afirmação de Paulo, que é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3,20. Cabe aqui mais uma vez uma citação de Shed. Longe de ser uma mera lista de obrigações legais que oferecia salvação aos israelitas em troca de seu cumprimento perfeito, o que se encontra na lei é o caminho para o judeu manter boas relações com Deus. O sacerdócio, os sacrifícios, as festas, enfim, o culto todo, deveriam expressar o reconhecimento da imperfeição do homem. O ritual que a lei de Deus impôs sobre Israel tinha a finalidade de salientar a santidade de Yahvé e a imperfeição do seu povo. Se Israel pensou no início que pela lei a nação poderia abandonar o pecado e viver santa e piamente, logo ficou decepcionada. Insisto, a lei não apenas revelou a força do pecado, como também destacou a incapacidade do homem de por si mesmo andar em obediência a Deus. Ao trazer à tona a natureza pecaminosa, sacramentou o estado de morrer espiritual já presente desde o Éden, Gênesis 2,17. Por essa razão, foi chamada por Paulo na carta aos Coríntios de ministério da morte, segundo aos Coríntios 3, verso 2 a 8. Já na carta aos Gálatas, afirmou que era impossível a lei dar vida, Gálatas 3,21. Tony Cook resumiu o conceito com as seguintes palavras: antes que possamos entender e apreciar plenamente como a graça de Deus nos salva, é bom compreender por que a lei não pode fazer isso. 1. A lei nunca fora dada para nos salvar, mas para nos mostrar que precisamos de salvação. 2. A lei nunca fora dada para nos fazer justos, mas para nos mostrar que éramos injustos. 3. A lei nunca fora dada para nos justificar, mas para mostrar que precisamos de justificação. Antes de buscarmos ajuda ou de nos abrirmos para recebê-la, temos que aceitar e compreender que precisamos de ajuda. A lei de Deus, sem qualquer sombra de dúvida, nos revela que pecamos e ficamos destituídos do padrão santo de Deus. Na mesma obra, o autor fez uso de uma ilustração simples e acurada para explicar o papel da lei de revelar a condição e necessidade humana. Acompanhe. Imagine que você acabou de fazer uma refeição com alguns de seus amigos e está se preparando para deixar o restaurante. Se um deles mencionasse que você tem molho de espaguete no queixo, isso faria com que seu amigo fosse uma má pessoa? Na verdade, ele estaria lhe fazendo um favor, ainda que lhe deixasse constrangido por um momento. E se você estivesse comendo sozinho, fosse ao banheiro e no espelho visse que tem molho em seu queixo? O espelho seria algo ruim porque ele fez ver seu problema? Você deveria ficar com raiva do espelho e quebrá-lo? Claro que não. O problema não tem nada a ver com o espelho. O problema está em você. Mesmo que o espelho pareça estar fazendo algo ruim, ele está, na realidade, revelando o problema sobre o qual você precisa saber.
Somente uma pessoa insensata se queixaria do espelho. Contudo, aquele espelho tem limitações. Ele somente pode mostrar onde o molho está, não pode limpá-lo do seu queixo. Da mesma forma, a lei, que veio por meio de Moisés, revela o seu pecado, mas não pode removê-lo. A lei é o professor que ensina onde você errou. Você precisa de um Salvador. É aí onde Jesus entra com graça e com verdade. A lei por si mesma é boa, mas ela revelou algo em nós que não era bom. O problema não está na lei, mas em nós. A lei não criou o problema, ela simplesmente revelou o problema que era intrínseco à nossa natureza caída e que se manifestou através do nosso comportamento pecaminoso, pensamentos, palavras e obras. A lei revelou o problema. Jesus é a nossa solução. Se o propósito da lei era provar a incapacidade do homem de viver em plena obediência e assim guiá-lo a Cristo, único que poderia reverter o problema da natureza pecaminosa, surge a pergunta: havia salvação para aqueles que viviam sob a tutela da lei? Responderemos no capítulo seguinte mais definições da lei antes de detalhar a chegada da fé e a maneira pela qual Deus, por meio da sua graça, opera em nós.